E aí, pessoal do bem, tudo na paz, na tranquilidade por aí? Espero que sim! Meu Deus do céu, tá pegando fogo o negócio, hein? É voto impresso, é tentativa de golpe, é afronta aos poderes. A minha pergunta é a seguinte, né? O que será que isso vai dar? Bom, eu não sou vidente, né? Não sou vidente, mas eu disse que isso ia acontecer. Eu avisei. Né? Eu avisei. E muita gente está se perguntando por que o Bolsonaro, o bolsolixo genocida, ele quer o voto impresso. Porque o Bolsonaro já sabe que ele não será reeleito. Tem essa consciência. Né? Se você acha que o Bolsonaro é burro, você está muito enganado. Bolsonaro sabe que não será reeleito. Não vai nem para um segundo turno. Isso é certo. Porque o Bolsonaro não foi eleito porque tinha um projeto de governo. O Bolsonaro não foi eleito porque era o melhor. Não. O Bolsonaro foi eleito porque deu uma loucura no povo brasileiro e votou em qualquer porcaria que tinha lá e escolheu a porcaria do bolsonaro genocida e colocou para comandar o país. Mas a grande realidade é que o eleitor brasileiro, não estou falando de bolsonarista, não estou falando de lulista, eu estou falando do eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro não quis votar no PT, não queria mais o PT e por isso votou no Bolsonaro, né? Eu não sei, acreditando que o Bolsonaro ia ser melhor do que o Lula, né? O cara tá lá 30 anos roubando o estado do Rio de Janeiro, saqueando o estado do Rio de Janeiro, o pai da rachadinha no estado do Rio de Janeiro, né? E as pessoas resolveram acreditar que o Bolsonaro ia dar certo no Brasil. Eu disse nas eleições de 2018 que o Bolsonaro ia fazer com o Brasil o que ele fez com o Rio. E tomei muita pedrada. E olha aí o resultado. O Brasil hoje está pior do que o Rio. Mas isto era previsto. Ciente de que não será reeleito, Bolsonaro está prestes a dar um golpe no Brasil. Já cooptou todas as forças armadas para ele, já agradou os militares, já deu tudo que os militares queriam, deixou os militares fora da reforma da Previdência, os militares estão em todos os lugares do governo, o golpe está preparado. Resta saber se o golpe vai dar certo. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o voto impresso. Por que o Bolsonaro quer o voto impresso? Porque o voto impresso será a alegria da milícia. Por quê? Otávio Guedes, um colunista, escreveu esta matéria e eu gostaria de dividir com você. A PEC do voto impresso foi rejeitada pela comissão da Câmara por 23 a 11 na quinta-feira, dia 5 de agosto. Rio de Janeiro, 2032. Rio de Janeiro, 2032. O voto impresso voltou a ser realizado no país. Estamos em Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro, onde em instantes as urnas serão abertas e as cédulas contabilizadas. Antes, porém, vamos apresentar nossos personagens, todos fictícios. O candidato a prefeito é o Queiroguinha. Familiarizado esse nome, né? Queiroguinha. Repito, os personagens são 100% fictícios, que concorre pelo PPB, Partido Patriota do Bem, com o lema Deus, Pátria, Família e Gatonete. Afinal, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte para garantir a lisura da apuração. O partido de Queiroguinha tem como fiscais da apuração Tião Tripa, Pão com Ovo, Moleca e Dedo Nervoso. Rio das Pedras ainda é um bairro dominado pela milícia. E o candidato Queiroguinha vai vencer com 100% dos votos.
Ué? Pergunta o eleitor perplexo. Como você sabe que vai ganhar se as urnas não foram nem sequer abertas? Desde que as urnas eletrônicas passaram a adotar o voto impresso como auditagem, tornou-se possível saber com antecedência quem sairá vencedor em áreas do neocoronelismo. Neocoronelismo. Onde o crime organizado mantém o domínio territorial. Aqui, ficção e realidade começam a se misturar. Aqui, ficção e realidade começam a se misturar. O processo de apuração de cédulas impressas, seja na era do voto papel, seja como comprovante de urna eletrônica, é rigorosamente o mesmo. Olha, o plano 1. É interessante essa história, eu gostei. Queiroguinha corre o risco de perder a eleição para o capeta. O candidato anti-milícia, o sonho em desmoralizar o processo eleitoral. Era fácil. Pão com ovo. Recrutou 5 eleitores de diferentes sessões eleitorais e deu a missão. Eles apertarão o número do capeta. E a impressora corretamente confirmava o voto. Mas como combinado, eles berravam que tinham votado no Queiroguinha e o voto impresso estava saindo em nome do capeta. Faziam vídeo para viralizar nas redes sociais, denunciando a fraude. Se o capeta ganhasse, eles já tinham o pretexto para conclamar os patriotas do bem a sair às ruas e virar a mesa. Plano 2. Era a vez do Tião Tripa entregar a ação. Como quem não quer nada, ele conserva com moradores ali de Rio das Pedras, vai votar no Queiroguinha mesmo? Olha lá, hein? Esse voto impresso é o maior cagueta. Dá serviço mesmo. Vou lá na apuração conferir se você deu migué ou é parça. Falava em tom de brincadeira, só que em Rio das Pedras todo mundo já sabia que Tião Tripa não brincava em serviço, matava. Para quem não entendeu, a fala poética de Tião Tripa, ele estava dizendo aos eleitores que se, com a impressão da cédula e com a apuração sendo realizada em Rio das Pedras, era possível rastrear o voto de cada um. Por quê? Porque a via das cédulas era melhor não parar para ver. Era melhor não pagar para ver. Ah, mas tinha o plano de número 3. Agora é com a meleca. Ele fora delegado do PPB para acompanhar a apuração. Sua missão era conferir de olho na junta da apuração. O processo era o mesmo de quando não existia a urna eletrônica. Um apurador lia em voz alta o voto. Por isso era chamado de vogal. Enquanto um segundo preenchia o mapa de votação, fazia um risquinho ao lado do nome do candidato. Acontece que em instantes antes da apuração, dedo nervoso, você tinha esquecido do dedo nervoso?
Dedo nervoso, rapaz. Dedo nervoso conversará com o vogal. Ele só poderia ler Queiroguinha. Funcionava assim. Voto em branco, o vogal gritava: Queiroguinha! Voto nulo, ele berrava: Queiroguinha! Voto camarão, ele exclamava: Queiroguinha! O rapaz do mapa da apuração também havia sido aconselhado a preencher corretamente o mapa de apuração, sempre em nome de Queiroguinha. É bem verdade que havia fiscais ao redor da mesa para ver se tudo estava funcionando bem. Mas, curiosamente, ninguém tinha coragem de denunciar que estava ocorrendo e que Tião Tripa, Pão com Ovo, Meleca e Dedo Nervoso estavam tão felizes e controlando o recinto com tanto prazer que não era de bom tom contrariá-los. Moral dessa história: voltaremos para o Brasil de 2021, a qual estamos vivendo. A proposta de emenda à Constituição do voto impresso foi rejeitada por 23 a 11 votos na Comissão Especial da Câmara. Mas o presidente da casa, Arthur Lira, que é um lambibotas do Bolsonaro, que juntos querem dar um golpe no Brasil, porque o Arthur Lira sonha em ser vice-candidato do Bolsonaro nas eleições de 2022. Não esqueçam esse nome, gente. Eleitor brasileiro, eleitor do bem, eleitor que quer o bem do país. Não esqueça esse nome, Arthur Lira. Esse cara tem que ser banido da política, como Bolsonaro tem que ser banido da política brasileira. Arthur Lira, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, esses caras têm que ser banidos da política. Banidos da política brasileira. Eu posso viver 500 anos. Eu nunca vou me esquecer do mal que esses camaradas ajudaram Bolsonaro a fazer com esse país. Porque esses caras, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? Apesar que parece que ele está acordando, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Parece que ele está acordando, o tal do Rodrigo Pacheco aí. Mas o Rodrigo Maia, Arthur Lira e o Davi Alcolumbre devem ser banidos da política brasileira. Porque se o Bolsonaro fez isso com o nosso país, matou mais de 500 mil pessoas, tem o dedo desses caras juntos, usando o coronavírus. Arthur Lira pode levá-lo ao plenário. Queiroguinha, Tião Tripa, Pão com Ovo, Meleca e Dedo Nervoso estarão na torcida para que o voto impresso seja aprovado, gente. Olha, você que vive nas grandes capitais, você não sabe o que coronéis fazem pelos rincões desse país. Você não sabe o que é você votar num Rio das Pedras, como nós acabamos de contar aqui nessa história, nesse texto, que eu vou dar aqui os créditos, que foi escrito por Otávio Guedes. O Otávio Guedes foi quem escreveu esse texto. Rio das Pedras. Você já foi em alguma favela? Você já foi em alguma comunidade? Você sabe como a coisa funciona lá? Lá você vota em quem os caras mandam. Agora você imagina você tendo que provar para o cara que você votou. Você imagina se o candidato da milícia, porque de milícia o Bolsonaro entende. De milícia a família Bolsonaro entende. A relação ali da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro é coisa íntima.
É coisa de tomar cafezinho juntos. Tanto que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, o que eles mais fizeram no Rio de Janeiro, enquanto representavam o estado do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, foi homenagear milicianos do estado do Rio de Janeiro. E não é à toa que o Bolsonaro está aí se esperneando para aprovar o voto impresso, para poder agradar a milícia do estado do Rio de Janeiro. Gente, eu sou brasileiro, não sou burro. Porque o cara tem que ser muito jumento para defender Bolsonaro. É só você puxar a ficha criminosa desse bandido. São 30 anos, a família toda roubando o estado do Rio de Janeiro. O estado mais ferrado do Brasil foi destruído pela família Bolsonaro, que agora estão destruindo o Brasil, estão saqueando o Brasil. Gasolina a quase R$7, álcool a quase R$6, bujão de gás a quase R$130, diesel a quase R$5. Quanto custavam esses produtos quando Bolsonaro não era presidente da República? Encerro esse vídeo. Por que o voto impresso será a alegria da milícia do Rio de Janeiro e será a alegria da família Bolsolixo? Por quê? Responda a essa pergunta. Bolsonaro sabe que vai perder as eleições, só ganha se for roubando. Só ganha se for roubando. Só uma pessoa sem juízo e sem caráter, defende Bolsonaro hoje. Uma pessoa que não tem juízo e não tem caráter defende Bolsonaro hoje. Pelo sim ou pelo não, essa é minha opinião. Bolsonaro e a família dele foi eleita durante 30 anos pela urna eletrônica. A urna eletrônica já tem 25 anos. E agora a urna eletrônica rouba. Pergunta para um bolsonarista por que o Bolsonaro não apresentou provas naquela live que ele fez. Não sou eu que estou falando. Foi o próprio lixo que disse, o genocida Bolsonaro que disse que não tem provas contra as urnas eletrônicas. Foi ele que disse. Vai aí nas redes sociais dele e busca. Vai lá naquela live que o Bolsonaro fez, dizendo que ia apresentar as provas de que a urna eletrônica estava sendo fraudada, e disse na própria live que não tem provas. Então ele quer agradar a milícia do Rio de Janeiro com voto impresso, quer agradar os criminosos do Brasil com voto impresso, com o apoio de Arthur Lira, o presidente da Câmara do Senado, a presidente da Câmara, e quer agradar toda a bandidagem do Brasil. E é lamentável, quero encerrar esse vídeo me lamentando. É lamentável saber que o Exército Brasileiro não é mais um órgão de Estado, e sim um órgão de governo. Que o Exército Brasileiro não está mais a serviço do país. O Exército Brasileiro está a serviço de um governo bandido, corrupto e assassino. Até uma próxima.